Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma grande aula, mais um tema que será muito importante, mais um tema que trará para você clareza e estamos animados com aonde estamos chegando, o que estamos construindo. Hoje estamos no nosso encontro de número 26 e dentro desse encontro preparamos uma aula muito boa e vamos, como tema, né, lidar com as frustrações. E o caminho que estamos fazendo aqui, desde quando nós começamos a falar sobre mentalidade, falamos sobre tomada de decisão, falamos sobre autoconhecimento, sobre como funciona o self-talk, né, o diálogo interno. E estamos chegando até aqui, avançando, porque cremos que as pessoas que terão acesso a estas aulas, né, e ao livro que estamos construindo, serão bem edificadas, serão bem orientadas, terão um conhecimento genuíno, né, de como fazer, de o que fazer, de por que fazer, né? E o que fazer diante de toda essa jornada na formação de um atleta, mas sobretudo sobre o conhecimento através da mentalidade, o quanto que isso é importante. Hoje nós ouvimos falar, né, do jogo mental, o quanto a mentalidade é importante. Eu vejo quantos atletas profissionais colocando tudo a perder porque não sabe como controlar sua mente, não sabe como colocar sua mente ao teu favor. E isso vai gerando ansiedade, muitos atletas tendo que lidar com depressão, muitos atletas. E a gente sabe que o atleta muitas vezes ele é visto como alguém, um super-herói dentro de casa, alguém que superou, alguém que mudou o jogo. Né? Ou alguém que vai mudar o jogo. E a gente esquece da parte do ser humano. Hoje a gente está vendo assim muitos comentaristas ex-atletas, e eles estão trazendo para a gente uma reflexão diferente daquelas que os comentaristas, jornalistas traziam. O jornalista trazia uma opinião, ou uma opinião e muitas vezes é um pouco mais filosófica, outros um pouco mais direta, mas sempre opinião. Não eram pessoas que estiveram ali, que tiveram que lidar com a mudança de vida, com os desafios do futebol, de mudar de país para poder ter fama, para poder ter dinheiro, para poder jogar em lugares diferentes. Cara, todo mundo gostaria de ficar no seu país, mas o que faz esse movimento, né, é justamente essa necessidade de, através do esporte, você poder ganhar tudo que o esporte pode te proporcionar. Hoje eu vi o Felipe Melo dando uma entrevista. O Felipe Melo falou assim: olha, o que os treinadores precisam aprender hoje é a humanizar o futebol. Eles precisam entender que não é só números, não é só tática, mas eles precisam aprender a humanizar o futebol. Então, olha o caminho que a gente está indo, né? Olha o caminho que a gente está levando. Então, por que que está acontecendo isso? Porque a gente tem homens ali jogando em campo, homens devido às suas responsabilidades, devido à sua idade, devido à sua formação, mas muitas vezes nós temos meninos no que se diz respeito a tomar decisões. Meninos que jogam tudo a perder, meninos que não têm ideia do que um jogo de futebol lhe pode representar. Meninos que querem ser mimados. Mas por que isso? Muitos deles não tiveram essa oportunidade na sua infância, na sua adolescência, não tiveram a formação no seu caráter para que eles pudessem lidar com as frustrações que são extremamente necessárias para o desenvolvimento de um atleta, para o desenvolvimento de uma pessoa. Eu tenho certeza que você já teve uma frustração, que você já teve algo que te impactou. Mas observe, hoje, com o seu olhar de maturidade, quanto que aquilo ali representou para a tua vida? Quanto que aquilo ali te fortaleceu? O quanto que aquilo ali mudou as suas decisões? Então, as frustrações, elas precisam ser vividas.
Frustrações são sentimentos que precisam ser vividos. A gente não pode eh, colocar no mesmo lugar a frustração de você não alcançar o resultado que você gostaria com uma palavra que está carregada de sentimentos negativos, que é a palavra fracasso. Imagine que nós fomos meio que induzidos a entender que o melhor somente é aquele primeiro colocado. E aquele que chegou em segundo, ele fracassou. Não. O fracasso, ele está carregado de emoções. Agora, a frustração não. A frustração é um resultado, é amargo, é algo que a gente não gosta, mas, sobretudo, um caminho que nós podemos aprender. Por que fracassamos? Porque talvez não era a hora, porque talvez não nos preparamos o suficiente, porque talvez o adversário era melhor do que nós, porque talvez o adversário se preparou mais do que nós, porque o adversário ele foi mais assertivo do que nós. Talvez a gente era o mais preparado, mas a gente não fez o que precisava ser feito. Então a frustração, ela te dá o poder de te dizer a verdade, de te encostar na parede e te convidar para um próximo nível. Um próximo nível de mais comprometimento, um compromisso de mais dedicação, um compromisso de mais disciplina. Então, a frustração ela te convida a levar com seriedade os resultados que você busca. Agora, nós também precisamos aprender a valorizar, a celebrar, a reconhecer as nossas pequenas vitórias. Porque o seu grande resultado de performance não vai ser somente aquele que você quer, meu amigo, mas vai ser aquele pelo qual você se preparou, por aquele que você se dedicou. Então, não venha pensando que você terá resultado sem ter o devido esforço. E talvez você tenha um atleta em formação na sua casa. Talvez você é treinador. Talvez você seja um atleta. E como atleta, você precisa aprender a lidar com as frustrações. E eu vou te dizer uma coisa. É, é um privilégio. É um privilégio você se frustrar por alguma coisa que você se preparou muito. Mas também é um privilégio quando você se frustra com o resultado pelo qual você não se preparou. Porque é como se você tivesse de encontro com uma verdade genuína. Porque eu sei de uma coisa, e todo atleta sabe, antes mesmo de performar, uma pergunta vem na sua mente, nós já falamos sobre isso, eu vou relembrar. Uma pergunta poderosa vem na tua mente. E esta pergunta geralmente é: você está preparado? Você consegue dar conta? É isso mesmo que você quer? E aí, vai encarar? Pensamentos que vêm com essas perguntas. E eu vou te dizer, meu amigo, se você não tiver uma resposta, você tende a sentir na base, uma fissura que pode comprometer a tua performance. O nosso amigo Jota, ele conta, né, aquilo que foi um divisor de águas na vida dele. Ele era um nadador, ele era alguém muito dedicado, e ele aqui no Brasil ele tinha os índices, ele tinha os números necessários para ele ir disputar uma Olimpíadas. E ele precisava de uma última disputa para que ele confirmasse e que ele pudesse estar competindo nesse nível mais alto, né, do mundo, que é disputar Olimpíadas. E que ele vinha muito bem, vinha liderando no ranking, e que em uma dessa prova,
No momento que ele está ali preparado, que ele vai para a água, uma pergunta é feita na mente dele: Você está preparado? Você dá conta? Naquele um segundo, que parece uma eternidade, em que ele estava conversando com ele mesmo, ele não estava preparado mentalmente para dar aquela resposta. Aquilo ali lhe custou participar das Olimpíadas. E aquilo ali foi um momento de frustração. Ele poderia, para alguns, fracasso. Mas para ele, um momento de muita frustração. Mas através daquela frustração, ele pôde entender uma coisa: tem um jogo acontecendo na minha mente. E nesse jogo, eu não posso perder. A partir dali, ele começou a entender, né? E hoje é um cara que fala de alta performance pelo mundo, né? Mentor de atletas. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos pensar num atleta que está começando e às vezes você, pai, às vezes nós, pais, o quanto que nós querendo ajudar, nos atrapalhamos. Porque nós queremos que o nosso filho esteja em lugar de destaque, nós queremos que o nosso filho jogue mais, nós queremos que o nosso filho apareça mais. E o quanto que nós não estamos preparados para lidar com a frustração. Quantos atletas que chegam aos 17 anos e que já passaram por 4, 5, 6 clubes e nunca eles foram responsáveis pelo seu resultado. Sempre foi. Fulano não gostava de mim, aquele lugar não era bom, aquele lugar era uma perda de tempo. E nunca um olhar para dentro, nunca um olhar de autorresponsabilidade, nunca um exercício que faz você olhar e entender exatamente qual é o nível que você está agora. Perceber qual o nível que você está agora é fundamental. Ainda que você não concorde com a opinião dos outros, são elas que vão fazer, que vão colocar você em níveis diferentes. O que a gente precisa fazer é influenciar a opinião dos outros com a nossa performance, com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento. É fazer o que a gente controla para que aquilo que a gente não controla, que é a opinião e a decisão dos outros, elas sejam influenciadas por aquilo que a gente está comunicando naquele momento, com aquilo que a gente passou a fazer naquele momento e como nós estamos fazendo naquele momento. É a única forma. Porque talvez você não seja o preferido do seu treinador, talvez você não seja o titular no próximo jogo, e talvez você ache muitas coisas. Mas eu quero te desafiar. Se você olhar para você mesmo e você perceber que você ainda pode mais, que você pode melhorar mais, que você ainda pode fazer mais, é a grande chance de você comunicar para aquele treinador que você merece uma oportunidade. E talvez quando essa oportunidade vier, ela não venha como você quer. Ela venha em uma situação mais desafiadora ainda. E eu quero te dizer o seguinte: se você está preparado, você sempre vai enxergar o desafio como uma oportunidade. Mas, Wellington, eu não joguei o ano todo e agora ele vai me botar no jogo logo na final. É um privilégio, é uma grande oportunidade para a tua vida, é uma grande chance. Mas quando não estamos preparados, nós não enxergamos isso. Quantas vezes a gente vai, seria necessário um garoto ir para a competição, para ele ter uma visão sobre o jogo, dali, próximo ao treinador, para ele observar o que o treinador cobra dos outros. E às vezes ele está lá no banco, cara feia, chateado. Isso vai comprometer o aprendizado dele, isso vai comprometer o resultado dele quando ele entrar em campo. E aí, ai desculpas, ai desculpas, ai desculpas. Então, a frustração, ela é fundamental. Agora, deixa eu dar uma dica para você. Quanto mais cedo os garotos se frustram, quanto mais cedo os atletas se frustram, mais ele aprende, mais ele se desenvolve. Então, tem hora
que a gente precisa deixar o atleta ficar frustrado mesmo. E aí entra uma coisa poderosa, que todo atleta precisa aprender, todo clube deveria fazer e todo pai deveria conhecer. Porque no momento em que existe uma frustração de um resultado, você precisa, primeiro, como pai, você tem que entender o seguinte: é sobre a criança, não é sobre você. É sobre o atleta, não é sobre você. Então, deixa ele sentir. Deixa ele formatar ali dentro dele, deixa ele assimilar tudo o que aconteceu. Depois você pode fazer perguntas poderosas, não na hora. Na hora ele vai carregar em cima de você. Mas você pode, depois, no momento que ele estiver calmo, que ele estiver assentado, falar: filhão, o que você precisa fazer para dar a volta por cima? O que você precisa fazer mais para que os seus resultados melhorem? Como pai, o que eu preciso te ajudar para que você possa desenvolver mais, render mais? Você está disposto, meu filho, a um novo nível, a se comprometer mais, a fazer mais para que você alcance um resultado? Repare, a frustração te encosta na parede, mas essas perguntas elas são poderosas para fazer com que você reaja. Essa é a melhor forma de você estender as mãos para alguém que está ainda no loop, que ainda está mergulhado naquele resultado, que está chamando de fracasso algo que não saiu como ele queria. Como se ele tivesse controle de e que tudo saísse do seu jeito, como se apenas ele merecesse, como os outros que se dane, mas eu quero, então eu tenho que ter. Quantos pais que dizem assim para mim: Wellington, é um absurdo meu filho não estar jogando titular. Pois é, mas não é um absurdo o filho do outro pai tá, tá no banco de reserva, não é verdade? Então a gente sempre está olhando para a gente. E o meu desafio é você olhar para você, para que você busque um desenvolvimento, uma evolução, uma melhora dentro das suas capacidades. Então é necessário que se frustre. Um treinador, quando vê um atleta frustrado, ele tem que pegar aquele elemento para transformar em motivação. É a hora que nasce o líder, é a hora que ele precisa dizer: pessoal, o resultado não foi como nós queríamos. Eu preciso que cada um examine aquilo que pode melhorar e nós vamos sair dessa mais forte ainda. Nós vamos nos preparar mais ainda. A gente agora já sabe o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa corrigir, e eu preciso de cada um de vocês, porque não vai se repetir. Então, observe que os elementos que tem e que é diferente quando a gente apenas só ganha, a gente só comemora, a gente só celebra e está tudo certo. Mas quando você se frustra, é a hora que você precisa fazer uma autoanálise. É uma hora que você precisa se perguntar. E quer saber? Você acreditando ou não, você querendo ou não, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque faz parte do seu aprendizado, faz parte do seu crescimento. Então aprenda a lidar com a frustração como um atleta. Aprenda a lidar com a frustração como alguém que conhece sobre desafios, conhece sobre superação, conhece sobre treinamentos e que quer estar em lugares grandes. Então, a frustração que você precisa viver agora é muito importante. Talvez a frustração seja ser dispensado no clube, talvez a frustração seja não ser convocado para um campeonato, talvez a frustração seja perder um pênalti, não importa. Você precisa passar por isso. Quanto mais rápido você passar por isso, mais você vai ter aprendizados importantes ao longo da tua carreira, porque você vai aprender, você vai ensinar, você vai se preparar melhor. Imagine um atleta que nunca bateu um pênalti, ele um dia vai precisar viver essa experiência, mas ele sempre evitou porque ele tem medo, porque ele já viu gente perdendo, então ele não se preparou adequadamente, nunca esteve confiante. E um dia esse atleta vai bater o pênalti porque precisa bater. E ele perde. Aí ele vai dizer o quê? Não, o pênalti não é para mim, eu não quero mais. Mas talvez seja a oportunidade. Se você bate cedo, você erra cedo, você tem um convite. Eu me lembro de um atleta que eu trabalhei com ele, né, de um grande clube, e que ele perdeu um pênalti. Ele perdeu um pênalti nas duas maiores competições, dos 11 aos 13 anos. E na cabeça dele, ele
Ele era um bom batedor do pênalti, ele era o primeiro a bater, mas ele perdeu. Então ele falou, pensou para ele assim, ó, não é para mim, transformou uma crença na cabeça dele. E aí um treinador disse para ele assim, ó, no meu time, pênalti você não bate. E ele foi alimentando isso. E aí depois, ele tava, nessa época, ele estava com um treinador que disse assim, ó, no meu time você não vai bater pênalti nunca. Ele ficou reproduzindo aquele sentimento de perder pênalti com aquilo que o treinador disse para ele. Mas aí nós entramos no circuito. E nós entramos no circuito, trabalhamos esse atleta, e ele participou de algumas decisões pedindo para bater. Hoje a mentalidade dele é totalmente diferente. Ele se prepara melhor para o pênalti e ele tem feito o gol. E ele já sabe que se ele perder, isso não muda nada na vida dele. Mas ele tem a obrigação de chegar ali para bater o pênalti e fazer o seu melhor. Atleta que não está confiante, ele não pode brincar na hora de bater o pênalti. Ele não pode bater o pênalti de qualquer jeito. A garoto que não está confiante, ele precisa fazer o que ele treinou. Ele precisa confiar nos seus treinadores para aprender a lidar. Então, olha só, ensinar um atleta a entender que a frustração faz parte do processo e que a forma como ele reage aos momentos difíceis definem o seu crescimento, definem a sua evolução no futebol e na vida, é fundamental. É fundamental, precisamos aprender a ensinar os atletas a lidar com as frustrações. Agora, nós precisamos perceber que o atleta, apesar dele precisar aprender a lidar com as frustrações, a gente, como adulto, tem que ficar muito atento a como cada um lida com seus resultados. Por quê? Porque cada um está em um ambiente. Cada um tem um sistema de crença diferente. Então a gente precisa perceber aqueles que lidam da melhor forma, mas também perceber aqueles e acolher aqueles que não estão sabendo lidar. Eu acredito que esse deveria ser o processo, o papel de um psicólogo dentro do clube. Antecipar, preparar e acolher. E acolher. E principalmente, que eu sei que é a coisa mais difícil, tá? Individualizar este processo. Eu preciso trabalhar em grupo para preparar esse atleta, então eu já vou identificar ali quais são os atletas mais que conseguem resistir mais a um ambiente de frustração, a um resultado de frustração. Eu preciso preparar esse atleta, eu preciso acolher esse atleta que se frustrou, mas eu preciso também dar nome. Quem é? Qual é a história daquela pessoa? O que trouxe aquela pessoa até ali? Quais foram os episódios de frustrações que ela teve? Ou quais foram as frustrações que elas não teve? E aí sim, estender as mãos para preparar esse garoto para, diante da frustração, ele virar a chave para voltar cada vez mais forte. Não fazer daquilo uma crença de fracasso. Não, mas uma crença poderosa de que é possível, de que o treinamento qualifica, melhora e que as coisas acontecem, as coisas passam, mas não necessariamente serão iguais todo o tempo. Então, seguindo a nossa aula, né, eu quero começar primeiro com uma pergunta para vocês. Quem aqui, quem aqui que está aqui assistindo já se sentiu frustrado no futebol? Todos, na verdade. E vou te falar a você, como é que você lidou com essa frustração? É importante. Frustração é um aprendizado real daquilo que você viveu, daquilo que você sentiu, daquilo que você performou. E é a grande chance, porque pode ser o grande ponto de inflexão na tua vida. Sabe aquele gráfico que você vem subindo e de repente dá aquela queda? Aquela queda é um resultado ruim, mas logo após aquela queda, você tem um ponto de inflexão em que você endireita ali o seu destino e você sobe com muito mais força.
É como se você pegasse, transformasse aquele resultado de frustração em um trampolim para que você pudesse evoluir mais. Esses são atletas que todo clube procura. Esses são atletas que todo treinador quer. Esses são atletas que vão, com certeza, ter muito sucesso. Então, muitas vezes o que tem frustrado os atletas é a opinião ou a decisão de outras pessoas. Por exemplo, ficar no banco. Ficar no banco pode ser uma decisão do treinador, mas pode ser também que o outro atleta, para aquele jogo, para aquele cenário que o treinador pensa, ele está melhor do que você. Talvez o treinador acredita que no segundo tempo você entre e você possa render bem melhor na estratégia que ele quer do que aquele cara, e por isso ele escolhe quem fica no banco e não fica. Então não significa, tem atletas que tá a semana toda, se tá no time titular, tá tudo bem. Se tá no banco, treinou no time reserva, o atleta já se frustra, já fica chateado. E a gente precisa pegar esses elementos para nos mostrar como indicadores de que nós estamos no caminho certo e de que nós estamos evoluindo. Outra coisa que frustra o atleta, perder um jogo importante. Não é bom, não é legal, ninguém gosta, mas tem que durar somente aquele tempo. Logo depois você precisa voltar à corrida. Errar um lance decisivo faz parte da evolução do atleta. Não ser convocado, receber críticas, tudo isso, ficar no banco, perder um jogo importante, errar um lance decisivo, não ser convocado, receber críticas, não ser aprovado, ser dispensado, faz parte. Faz parte da história que você vai contar. Quanto mais rápido você aprender a lidar com isso, mas quando isso voltar a acontecer na tua vida, você vai lidar de uma forma, ó, muito melhor e com certeza vai dar a volta por cima. Todo atleta passa por frustrações. Todo atleta passa por frustrações. Olha só, a jornada de um atleta é uma jornada de medo, é uma jornada de superação, é uma jornada de desafios. A jornada do atleta é uma jornada de medo, a jornada do atleta é uma jornada de desafios, e a jornada do atleta é uma jornada de evolução, de autodecisão, de aonde você precisa saber lidar com as frustrações. As grandes frustrações que todo atleta, que atletas passam, nas derrotas, nas críticas, quando é rejeitado, quando os momentos difíceis, elas causam em você, ou você se apequena diante desse ambiente, dessa circunstância, ou dali você cresce e você sai mais forte. Mas é a hora que separa os homens dos meninos. Os homens, os adultos, eles sabem, ou eles precisam aprender a lidar com frustrações. E nós precisamos inspirar aqueles que estão chegando a desejar somente resultados fruto do seu esforço, da sua efetividade, da sua dedicação, da sua disciplina. Não só resultados daqueles que querem, ou que acham que merecem, ou que acham que precisam. A frustração não é o fim da jornada. A frustração, ela faz parte do processo de crescimento. Escreve isso. Frustração não é o fim da jornada. Frustração, ela faz parte do processo de crescimento. Não vai existir a vida de um atleta sem frustração. A reação do atleta a esse resultado de frustração, a gente não está falando de fracasso, e fracasso, meu amigo, você escolhe, você define. Mas a frustração ela é importante, mas o mais importante do que a frustração, meu amigo, é como você reage a ela. O mais importante do que você errar é como você reage quando você erra. É quando você reage quando você se frustra. Então, olha só, geralmente atletas que erram, eles começam a desistir. Atletas quando se frustram, começam a desistir. Ele passa a reclamar, culpar os outros.
e vai perdendo a sua motivação. Tudo isso por conta de um episódio que vai acontecer, que é necessário acontecer, mas como ele não está conseguindo identificar, como ele não é preparado para decodificar o que está acontecendo real, como ele só está olhando pelo lado emocional, ele só vai desistir aos poucos, reclamando, culpando os outros e perdendo a motivação. E aí você já sabe o que é que vai acontecer. Você já sabe que tipo de atleta você vai ter. Agora, o atleta que compreende a frustração como uma oportunidade de crescimento, ele vira o jogo. Repete comigo, ele muda o seu jogo. Ele muda o seu jogo. Atleta que cresce, ele aprende com o erro. Atleta que cresce, ele continua treinando forte. Atleta que cresce, ele melhora a sua mentalidade. Não deu certo, mas na próxima eu voltarei melhor. O que eu fazia, eu vou continuar fazendo. E o que eu já estou fazendo, eu vou fazer cada vez mais. O que eu não fazia, eu vou fazer. O que eu já faço, eu vou continuar fazendo. O que eu já fazia, eu vou fazer cada vez mais. O que eu faço cada vez mais, eu vou fazer cada vez melhor. Melhor. Eu vou treinar por causa disso. Isso é ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento. Quando você pega o resultado e você agora faz o seguinte: vou treinar mais, vou me cuidar mais. E lembre-se, quando falamos de treinamento, descanso, alimentação. Não esquece disso. Então, aprender com seus erros, acreditar que o treino te fortalece, é uma mudança de mentalidade que você precisa para assim se tornar um atleta. Lembre-se, um atleta de base, ele é um atleta em formação. Um atleta profissional, ele precisa ser atleta. Eu sei que você tem poucas referências, mas você precisa se tornar uma. Então, busque influências daqueles que superam, daqueles que em um campeonato eles saem frustrados, de um contrato ele sai frustrado, mas que ele consegue se reinventar. Ele não fica só caindo, mas ele tem momentos que ele cai, mas ele recupera o seu caminho. Não é, grave isso, escreve isso, não é o erro que define o atleta. Não é o erro que define o atleta. É a reação dele quando ele erra. E eu vou dizer uma coisa a você: atletas têm medo de errar por conta da reação dos outros. Porque o som muda quando ele erra, a cara muda quando ele erra. O que ele escuta é totalmente diferente. Talvez antes, filho, quando errar, continue. Quando errar, faz parte, vai lá. É importante que você erre, faz parte do seu crescimento. Aí o atleta acredita, mas quando ele erra, ele é julgado, ele é criticado, gritam com ele. Mas esse é o cenário. Se eu não consigo mudar o cenário, eu preciso mudar a mim mesmo para ser resiliente diante desse cenário. E entender, instalar um chip, uma crença que o erro não me define. Meu erro não me define. Meu erro não me define. E na próxima, buscar o acerto. O erro não define o atleta, mas é a sua reação ao erro. Como transformar a frustração em aprendizado? Perguntas poderosas que você, pai, você, mãe, você, empresário, você, treinador, você pode fazer para o teu filho. Não na hora. Espere ele assentar, a respiração dele voltar ao normal. Espere ele ter a primeira alimentação. É uma dica boa. Após uma primeira alimentação, aí você pode parar e ter esse tipo de pergunta poderosa. Filho, o que aconteceu? Me conte do seu ponto de vista e respeita o que ele vai falar, porque é muito diferente daquilo que você viu, tá? A próxima pergunta é: o que você pode aprender com isso? A terceira é: o que você pode fazer melhor da próxima vez? Mas uma hora esse atleta vai estar sozinho. Ele não vai ter papai nem mamãe, não vai ter treinador, não vai ter empresário, não vai ter ninguém para dizer isso para ele. Ele vai tomar pressão e ele precisa aprender a dizer para ele mesmo. Parar e refletir. Isso é a mentalidade top.
O que aconteceu? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer melhor na próxima vez? Essa mentalidade transforma frustração em evolução. Faz sentido para você? Transformar frustração em evolução. Esse é o ponto de inflexão que muda a jornada de qualquer atleta. Esse é o ponto de inflexão que muda o jogo. Lá em Romanos 5, 3 e 4 diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Isso muda o caráter de um atleta, gente. Momentos difíceis também podem fortalecer o caráter de um atleta. Eu resisti à tribulação. Isso me tornou uma pessoa perseverante. Eu perseverei e isso produziu em mim experiência. Experiência é aquilo que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu aprendo. E a experiência me dá a esperança que na próxima serei melhor. Na próxima o resultado será diferente. Até a Bíblia, ela se preocupa em trazer para você o quão importante é saber lidar com as frustrações. Porque continuar avançando, continuar seguindo, continuar evoluindo é uma obediência não somente ao mundo do futebol, gente, mas é uma obediência a Deus, ao talento que Ele te deu, à história que Ele quer fazer na tua vida, para a tua vida e através da tua vida. Tem coisas que você precisa passar para que você encontre um destino, um lugar de excelência, onde Deus fará coisas para você, com você e através de você. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Todo atleta, ele enfrenta frustrações, mas os campeões usam essas frustrações como combustível para crescer. Todo atleta, todo atleta enfrenta frustrações, mas os campeões transformam essas frustrações como combustível para crescer. E ser atleta é sobre estar em crescimento, é sobre estar em evolução. Escreve isso que eu vou dizer agora para você. A frustração pode até te parar, ou ela pode te fortalecer. A frustração, ela pode te parar, ou ela pode te fortalecer. A escolha é sua. A escolha é sua. Então, até o nosso próximo encontro. Nós amanhã falaremos sobre mais um tema importantíssimo no treinamento mental, aonde eu vou deixar até como uma grande surpresa para vocês essa aula de amanhã. Venham, venham para essa próxima aula com o coração aberto, porque será mais um dia extraordinário do seu treinamento.